Você toma banho todos os dias? Se a resposta for sim, saiba que depois dos 60 anos, essa rotina tão comum pode estar fazendo mais mal do que bem. E a ciência já tem explicações sólidas para isso. Durante décadas, aprendemos que o banho diário era sinônimo de higiene e responsabilidade. Era quase uma regra silenciosa na maioria das casas. Mas o corpo que você tem hoje, aos 60, 70 ou 80 anos, não é o mesmo de quando tinha 30 ou 40. A forma como a sua pele, a sua imunidade e até o seu sistema circulatório reagem a esse hábito muda bastante. E ignorar isso pode custar caro. O que pouca gente sabe é que o banho não é apenas um momento de limpeza. Ele influencia diretamente a proteção natural da sua pele, o equilíbrio das bactérias benéficas que vivem nela, a estabilidade da sua pressão arterial e até a sua segurança física dentro de casa. Não é exagero. Médicos têm alertado que manter o mesmo padrão de banho da juventude sem adaptações pode acelerar o ressecamento da pele, enfraquecer o sistema imunológico, aumentar o risco de infecções e até provocar quedas graves no banheiro. E aqui vai um detalhe importante. Não se trata de abandonar a higiene ou tomar menos banho para economizar água. A questão é entender quando e como o banho diário deixa de ser um benefício e começa a se tornar um risco, e como pequenas mudanças podem fazer uma diferença enorme na sua saúde e no seu conforto. Ao longo deste vídeo, vamos mostrar 6 razões médicas para repensar a frequência com que você toma banho, trazendo casos reais de pessoas que fizeram essa mudança e sentiram melhorias surpreendentes. E a última razão, especialmente, vai mudar completamente a forma como você enxerga esse hábito tão simples. Portanto, se você quer proteger sua pele, sua imunidade e a sua segurança, ao mesmo tempo em que mantém uma rotina saudável, continue comigo até o fim. As próximas informações podem evitar problemas que, muitas vezes, só percebemos quando já é tarde demais. Quando falamos de banho na maturidade, poucas pessoas associam esse momento a um risco imediato. Mas a verdade é que, para quem já passou dos 60, o banheiro pode se tornar um dos lugares mais perigosos da casa. Pisos escorregadios, tapetes soltos, vapor excessivo e mudanças bruscas de temperatura criam um cenário perfeito para quedas. E as consequências, nessa fase da vida, podem ser sérias. Banhos muito quentes dilatam os vasos sanguíneos, o que pode provocar uma queda temporária da pressão arterial. Para um jovem, isso raramente é um problema. Mas para um idoso, essa queda de pressão pode resultar em tontura, perda momentânea de equilíbrio e até desmaios. Agora imagine essa situação com o corpo molhado, dentro de um box ou em um piso liso. Um simples escorregão pode significar uma fratura, uma internação longa e até perda de independência. Foi exatamente o que aconteceu com Dona Marisa, de 78 anos. Acostumada a tomar banho quente logo ao acordar, ela nunca imaginou que essa rotina pudesse ser perigosa. Numa manhã de inverno, sentiu uma tontura ao se inclinar para fechar o registro. Não teve tempo de se apoiar e caiu, fraturando o quadril. Depois de meses de recuperação e fisioterapia, ela decidiu mudar. Reduziu a frequência dos banhos para 3 vezes por semana, passou a usar água morna e instalou barras de apoio no banheiro. Desde então, não teve mais sustos. Medidas simples como instalar um tapete antiderrapante, usar barras de segurança, evitar banhos quando se está muito cansado e preferir horários em que o corpo esteja mais desperto podem reduzir muito o risco. E claro, encurtar o tempo no banho e diminuir a temperatura da água não só protegem sua pele, como também ajudam a manter sua pressão estável. Segurança deve vir antes de qualquer hábito. Afinal, não adianta cuidar da higiene se o próprio momento de limpeza representa um perigo. Com o passar dos anos, a nossa pele passa por mudanças profundas. Ela se torna mais fina, perde elasticidade, produz menos óleo natural e retém menos água. Isso significa que a barreira protetora, aquela camada invisível que mantém a hidratação e impede a entrada de micro-organismos, fica mais vulnerável. E aqui está o ponto crítico. Banhos longos, diários e com água muito quente podem acelerar esse processo de desgaste. Quando a água quente entra em contato com a pele por muito tempo,
Ela dissolve parte dos lipídios naturais que formam essa barreira. O mesmo acontece com sabonetes agressivos, que removem não apenas sujeira, mas também óleos essenciais para a saúde cutânea. O resultado? Ressecamento, coceira constante, descamação e até pequenas fissuras. Essas microlesões não só causam desconforto, como podem servir de porta de entrada para bactérias e fungos, aumentando o risco de infecções. Foi o que viveu o seu Armando, de 82 anos, que sempre teve orgulho de sua disciplina com a higiene. Ele tomava banho quente todos os dias, mesmo nos dias mais frios. Com o tempo, começou a perceber manchas avermelhadas e descamação nos braços e pernas. Pensou que fosse uma alergia, mas o dermatologista foi direto. Era ressecamento extremo provocado pelo excesso de banhos e pela temperatura da água. Bastou reduzir para 3 banhos por semana, trocar o sabonete por um mais suave e aplicar hidratante logo após sair do chuveiro para notar uma melhora visível em poucas semanas. O ideal é optar por água morna, sabonetes neutros ou líquidos suaves e hidratar a pele imediatamente após o banho, principalmente braços, pernas e costas, que tendem a ressecar mais. Pequenas mudanças como essas mantêm a barreira de proteção íntegra, reduzem irritações e preservam a saúde da pele por mais tempo. Cuidar da pele não é apenas questão de estética, mas sim de proteção e qualidade de vida. A pele é muito mais do que um revestimento do corpo. Ela é, de fato, um dos órgãos mais importantes do sistema imunológico. Além de formar uma barreira física contra vírus, bactérias e fungos, ela abriga uma comunidade de micro-organismos benéficos, conhecida como microbiota cutânea, que atua como uma defesa natural. E aqui está um detalhe que pouca gente sabe. Banhos frequentes, especialmente com sabonetes agressivos e água quente, podem desequilibrar essa proteção. Quando lavamos a pele de forma excessiva, removemos não só a sujeira e o suor, mas também parte dessa microbiota protetora. É como se derrubássemos a cerca e abríssemos o portão para invasores. Para quem já passou dos 60 anos, isso representa um risco ainda maior, pois o sistema imunológico, naturalmente, se torna menos eficiente com o tempo. Uma simples fissura causada pelo ressecamento pode se transformar numa porta de entrada para infecções de pele, como a celulite bacteriana, que exige tratamento médico e, às vezes, internação. Um exemplo claro é o da dona Elvira, de 75 anos. Orgulhosa de sua disciplina, tomava banho quente todos os dias e usava sabonetes antibacterianos com frequência. No início, parecia apenas zelo com a higiene. Com o tempo, começou a apresentar pequenas lesões nas pernas que não cicatrizavam facilmente. O diagnóstico foi claro: a barreira natural da pele estava fragilizada e a ausência da microbiota benéfica facilitava infecções. Bastou reduzir a frequência dos banhos, trocar o sabonete por uma versão suave e hidratar a pele diariamente para que os problemas diminuíssem drasticamente. Para manter a proteção natural da pele, o ideal é adotar uma higiene estratégica. Lavar diariamente áreas que realmente precisam de atenção constante, como mãos, rosto, axilas e região íntima, e reservar o banho completo para 2 ou 3 dias por semana, salvo situações que exijam limpeza extra. Essa simples mudança preserva a microbiota, mantém a barreira de proteção e fortalece a imunidade, sem abrir mão da sensação de limpeza e frescor. Tomar um banho morno pode ser uma sensação deliciosa. Relaxa os músculos, alivia tensões e até dá a impressão de renovar as energias. Isso acontece porque a água quente provoca uma dilatação temporária dos vasos sanguíneos, facilitando a circulação e melhorando o fluxo de sangue pelo corpo. Esse efeito imediato é benéfico para muitas pessoas, mas quando os banhos são muito frequentes ou excessivamente quentes, o impacto sobre o sistema circulatório pode deixar de ser positivo, principalmente na terceira idade. Com o avanço da idade, a elasticidade dos vasos sanguíneos diminui e o coração já não bombeia com a mesma eficiência. Nessas condições, banhos muito quentes e longos, repetidos diariamente, podem causar quedas de pressão, tonturas e até desmaios. Esses episódios, além de perigosos por si só,
podem desencadear acidentes graves, especialmente dentro do banheiro. Pessoas com histórico de doenças cardíacas, varizes, pressão baixa ou problemas de circulação são ainda mais vulneráveis a esse tipo de reação. Foi o que aconteceu com o seu Edivaldo, de 79 anos. Ele sempre foi fã de banhos longos, 2 vezes por dia para despertar de manhã e relaxar à noite. Porém, começou a sentir tonturas e fraqueza logo após sair do chuveiro. Ao relatar o problema ao médico, descobriu que o calor excessivo e a frequência alta estavam sobrecarregando seu sistema circulatório. A recomendação foi clara: reduzir a temperatura da água, limitar o tempo de banho e espaçar a frequência para 3 vezes por semana. Em poucas semanas, os episódios de tontura desapareceram e sua disposição melhorou. A solução é simples: manter a água em temperatura morna, limitar o tempo no banho e evitar horários em que o corpo esteja mais vulnerável, como logo ao acordar ou depois de uma refeição pesada. Assim, é possível aproveitar o benefício momentâneo da vasodilatação sem colocar em risco o equilíbrio cardiovascular. Pequenas adaptações na rotina podem significar mais segurança, mais energia e um coração protegido. Para muitas pessoas, o banho é mais do que um simples ato de higiene. Ele pode ser um momento de prazer, relaxamento e até de introspecção. É aquele espaço no dia em que ninguém interrompe, onde a mente desacelera e o corpo encontra um alívio temporário das tensões. No entanto, na maturidade, a frequência e a forma como esse hábito é praticado também podem estar ligados ao estado emocional e muitas vezes dão pistas importantes sobre o que se passa na saúde mental. Alguns idosos, ao enfrentarem solidão, luto ou ansiedade, passam a tomar banhos com mais frequência do que o necessário, usando esse momento como uma fuga emocional. A água quente e o isolamento oferecem uma sensação de controle e conforto momentâneo. Por outro lado, há quem vá para o extremo oposto, evita banhos por dias ou semanas, o que pode indicar falta de motivação, sintomas depressivos ou outros desafios emocionais. Em ambos os casos, o banho deixa de ser apenas um cuidado físico e passa a refletir o estado psicológico. Foi assim com a Dona Teresa, de 76 anos, que, após perder o marido, começou a tomar 2 banhos por dia, um de manhã e outro à noite. Para ela, era uma forma de se sentir viva e ter algum controle sobre a rotina. Com o tempo, sua pele começou a apresentar vermelhidão e coceira constantes. Ao conversar com a filha, percebeu que estava usando o banho como refúgio para lidar com a tristeza. Com apoio familiar e orientação médica, ajustou a frequência e buscou outras formas de se reconectar emocionalmente, como caminhadas ao ar livre e encontros com amigas. Entender a relação entre banho e bem-estar emocional é fundamental. Uma frequência equilibrada, geralmente de 2 a 3 banhos por semana, salvo necessidades extras, mantém a pele saudável e evita o desgaste físico, sem abrir mão do aspecto emocional positivo desse momento. E, se o banho se transformar em um hábito exagerado ou raro demais, é hora de olhar para dentro, identificar as causas e buscar apoio. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Ao longo deste vídeo, vimos que o banho é muito mais do que um hábito de higiene. Ele influencia diretamente a saúde da pele, a força da nossa imunidade, a segurança no dia a dia, o equilíbrio da circulação e até o nosso bem-estar emocional. Pequenos ajustes, como reduzir a frequência, optar por água morna, usar sabonetes suaves e manter o banheiro seguro, podem representar um ganho enorme em conforto, proteção e qualidade de vida, especialmente depois dos 60 anos. É importante lembrar que não existe uma regra única para todos. O ideal é observar como o seu corpo reage, perceber sinais de ressecamento, cansaço, tontura ou irritação na pele, e adaptar sua rotina de acordo. Muitas vezes, o que chamamos de cuidar da higiene pode estar, na verdade, desgastando as nossas defesas e aumentando riscos desnecessários. Mudar um hábito tão enraizado pode parecer estranho no começo, mas a recompensa vem rápido. Mais bem-estar, menos problemas e uma rotina que realmente favorece a saúde. Agora eu quero ouvir você. Quantas vezes por semana você costuma tomar banho?
Já tinha pensado nos efeitos que a frequência e a temperatura da água podem ter na sua saúde? Deixe seu comentário com a frase "banho consciente" para mostrar que chegou até aqui e está comprometido com hábitos mais saudáveis. E se este vídeo trouxe informações úteis para você, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas orientações.